Domingo, 30 de outubro de 1938, parecia ser uma noite normal de um fim de semana de Halloween, até que a rede de rádio CBS interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. Dramatizando o livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do escritor inglês Herbert George Wells, o programa relatou a chegada de centenas de marcianos a bordo de naves extraterrestres à cidade de Grover's Mill, no estado de Nova Jersey. Adaptação, produção e direção da peça foi do ator e diretor de cinema Orson Welles. A Guerra dos Mundos de 1938. 30 de outubro de 1938, ao ligar o rádio, milhares de cidadãos norte-americanos ouviram um alerta nacional, com o tom preocupado de um apresentador de notícias. Os trechos que você vai ouvir na sequência são palavras do general de brigada Montgomery Smith, comandante da milícia estadual em Trenton, Nova Jersey. A notícia em edição extraordinária, na verdade, era o começo de uma peça de rádio-teatro, mas isso desencadeou pânico em várias cidades norte-americanas. A invasão dos marcianos durou apenas 1 hora, mas marcou definitivamente a história do rádio. A dramatização foi transmitida às vésperas do Halloween, reportagens externas, entrevistas com testemunhas que estariam vivenciando o acontecimento, opiniões de peritos e autoridades, efeitos sonoros, sons ambientes, gritos, a emoção dos supostos repórteres e comentaristas. Tudo dava a impressão de o fato estar sendo transmitido ao vivo, mas na verdade era o 17º programa da série semanal de adaptações radiofônicas realizadas no Radioteatro Mercury por Orson Welles. A CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, das quais metade o sintonizou quando já havia começado, perdendo a introdução que informava tratar-se do radioteatro semanal. Pelo menos 1,2 milhão de pessoas acreditou ser um fato real dessas, 500.000 teve certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefônicas, com aglomerações nas ruas e congestionamentos causados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. Jornal Daily News resumiu na manchete do dia seguinte a reação ao programa: Guerra falsa no rádio espalha terror pelos Estados Unidos. O medo paralisou 3 cidades e houve pânico principalmente em localidades próximas a Nova Jersey, de onde a CBS emitia e onde Welles ambientou sua história. Houve fuga em massa e reações desesperadas de moradores também em Newark e Nova York. A peça radiofônica ficou conhecida também como Rádio do Pânico. Embora muita gente tenha passado um aperto naquele domingo de Dia das Bruxas, houve certo exagero em dizer, nos anos seguintes, que todos os Estados Unidos ficaram aterrorizados. Esse mito criado em torno do episódio aos poucos foi caindo por terra, especialmente devido à possibilidade de a CBS e o próprio Welles serem acionados judicialmente por causar o caos em nível nacional. O próprio diretor se disse posteriormente arrependido de alguns elementos da narrativa e que jamais faria algo que pudesse machucar alguém. Afinal, houve relatos de pessoas até mesmo pensando em suicídio ou em pânico, ameaçando outros ouvintes.